Olá! Hoje vamos falar sobre a psicologia da comunicação. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. Para começar, pare e pensa nesse dado aqui. 85% do seu sucesso financeiro não tem a ver com seu diploma, com a sua técnica, mas sim com as pessoas que você consegue se conectar. No mundo que está todo mundo online, a habilidade de criar um laço de verdade, isso virá um superpoder. Não é sobre falar difícil, sabe? É sobre construir pontes. O sucesso, hoje em dia, está totalmente ligado à qualidade das nossas conexões. E aqui vem a melhor parte, aquela que muda o jogo todo. Esquece essa ideia de que um bom comunicador nasce pronto. Isso é um mito dos grandes. Comunicação não é um dom, gente, é uma habilidade. É que nem aprender a andar de bicicleta ou a tocar um instrumento. E a jornada para dominar isso não exige um salto gigantesco, não. Exige pequenos passos, consistentes. É aquilo, um pouquinho de cada vez. Mas antes de qualquer técnica, de qualquer dica, a gente precisa olhar para dentro e encarar o nosso maior obstáculo, a nossa própria mente. A batalha mais difícil não é com a plateia, não. É com aquela vozinha interna que fica dizendo que a gente não é bom o suficiente. E para a gente entender essa batalha de verdade, deixa eu te contar a história da Micarla Lins. Tenta imaginar a cena. Uma campeã de debates, uma pessoa que dominava a arte da palavra como ninguém, de repente se vê mergulhada numa depressão profunda. A mesmíssima pessoa que brilhava no palco, agora só queria desaparecer, paralisada pelo medo do que os outros iam pensar, pela dúvida. É a prova de que a nossa maior luta, muitas vezes, é silenciosa, é interna. E foi lá, no fundo do poço, que ela encontrou a maior força dela. A Micarla descobriu que a história que a gente mais tem vergonha ou medo de contar é, ironicamente, a que mais conecta as pessoas. Ser vulnerável não é ser fraco, pelo contrário, é um ato de coragem. É o que nos torna humanos e permite que os outros olhem pra gente e se vejam ali também. A história da Micarla é inspiradora demais, né? Mas tá, e na prática? Como é que a gente traz essa coragem para o nosso dia a dia? Como a gente lida com o coração saindo pela boca, com a mente em pânico bem na hora H? Felizmente, existem ferramentas bem práticas para isso. A primeira ferramenta é física e está disponível para a gente agora mesmo. É a respiração tática. Parece simples, mas é usada por forças de elite para manter a calma sob uma pressão absurda. A lógica é a seguinte: quando você controla a sua respiração, você manda um sinal para o seu cérebro de que tá tudo bem, de que você está no controle. Vamos tentar juntos? Rapidinho. Inspira contando até 4, segura, agora solta em 4 segundos e segura de novo. Sentiu a diferença? É como se fosse um botão de reset para a ansiedade. Outra ferramenta poderosíssima é a visualização. E a ciência por trás disso é fascinante. O nosso cérebro, na sua parte mais primitiva que controla as emoções, não sabe diferenciar muito bem o que é real e o que é imaginado com muita intensidade. Então, quando você se visualiza tendo sucesso, sabe, fazendo aquela apresentação com calma, com confiança, recebendo aplausos, você está na prática treinando o seu cérebro para o sucesso. Você está criando os caminhos da confiança antes mesmo de pisar no palco. Ok. Com a mente um pouco mais calma, a gente pode começar a focar nas ferramentas externas. E o segredo aqui, olha só, não é a complexidade, é a clareza. Existe um mito por aí de que para parecer uma autoridade você precisa usar palavras difíceis, jargões técnicos. Mas é exatamente ao contrário. O verdadeiro domínio sobre um assunto se mostra na sua capacidade de explicar aquilo de forma simples. A genialidade está em tornar o complexo acessível para qualquer pessoa. Pensa só nos maiores comunicadores que você conhece. Eles fazem tudo parecer fácil. Agora uma dica prática do campeão de oratória Giovanni Begossi. Parece meio estranha, mas nossa, como funciona? É a técnica da caneta. Você coloca uma caneta entre os dentes, assim, e lê um texto em voz alta. Vai forçar os músculos da sua boca a trabalharem mais. Depois, você tira a caneta e lê o mesmo texto. A mágica acontece na hora. Sua dicção fica muito mais clara. É como se fosse uma academia para sua fala. E para causar aquela primeira impressão marcante, a Micarla Lins ensina o comercial de 30 segundos. A fórmula é super simples. Primeiro, seu nome. Segundo, sua autoridade, ou seja, uma conquista, um resultado que você gerou. E terceiro, o problema que você resolve para as pessoas. É simples, direto e impossível de esquecer. Em meio minuto, você mostra quem é e por que você importa. Muito bem. Agora que a gente já tem ferramentas para falar com mais clareza, vamos para o próximo nível. Vamos falar sobre como criar uma conexão de verdade. Comunicação não é um monólogo, sabe? É mais como uma dança. E para dançar bem, você precisa sentir o ritmo do seu parceiro. Então, antes de tentar ser interessante, tente ser interessado. Quem são as pessoas que estão te ouvindo? O que move elas? O que as preocupa? A conexão verdadeira não começa na sua boca, começa nos seus ouvidos.
Os gregos antigos já tinham sacado isso há muito tempo. Aristóteles definiu os 3 pilares da persuasão. Tem o logos, que é o apelo à lógica, com dados e fatos, o ethos, que é a sua credibilidade, seu caráter, e o pathos, que é o apelo à emoção. Uma comunicação realmente poderosa consegue equilibrar esses 3. Não adianta só ser lógico, você precisa ser confiável e, principalmente, tocar o coração das pessoas. Isso nos leva a um ponto que é crucial. Fatos informam o cérebro, mas são as histórias que movem o coração. A gente pode até esquecer os dados de uma apresentação, mas uma boa história, uma demonstração de vulnerabilidade, isso fica na memória. É a emoção que faz as pessoas agirem, que cria laços de verdade e que torna uma mensagem inesquecível. E assim, a gente volta para o coração da nossa conversa de hoje. A coragem de compartilhar as nossas lutas, as nossas falhas, as nossas jornadas. Essa é a nossa ferramenta de conexão mais poderosa. É nessas histórias que mora a nossa humanidade e é através delas que a gente pode de verdade inspirar e transformar a vida de outras pessoas. Bom, a gente viu a importância de vencer a batalha interna, aprendeu umas ferramentas práticas e entendeu a arte de se conectar. Mas de nada adianta toda essa teoria se a gente não colocar em prática, né? E aqui vai um segredo dos campeões. Nunca negue um palco. E palco não é só um auditório lotado, não. Palco é reunião de segunda-feira, é a pergunta que você faz na aula, é a conversa com o estranho no café. Cada interação, por menor que seja, é uma chance de praticar. A excelência é construída nesses pequenos momentos do dia a dia. Aquela velha história, uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Não precisa virar um mestre da oratória da noite para o dia. O convite é bem mais simples. É para dar só um passo. Um pequeno gesto, hoje. Então, o convite que eu quero deixar para você hoje é este. Qual pequena história do seu dia, por mais simples que pareça, você poderia compartilhar com alguém? Um desafio que superou, algo que te fez rir, um pequeno aprendizado? A jornada começa quando a gente compartilha. Comece pequeno, comece agora. E se você quiser, compartilhe aqui nos comentários qual passo você vai dar. Se esse vídeo te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima!